Olha, rapaziada, é Jiu-Jitsu na área e hoje eu vou falar sobre as tarjas na ponteira da tua faixa de Jiu-Jitsu. Tem que ser vermelha? Tem que ser branca? Tem que ser preta? Ou até azul? Vem comigo. Então vamos lá, vou dar meus 10 centavos aqui sobre o que eu pesquisei, sobre qual tarja tu deve usar. E seguinte, dei um trabalho para achar essas informações, porque a nossa literatura não é bem clara nisso, então o mínimo que eu espero de ti é que tu deixe teu like, te inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aqui no teu grupo de jiu-jitsu lá da academia do WhatsApp, que eu sei que tu tem, hein? Vamos lá então, primeiro, por que surgiu esse assunto? Como sempre lá no meu Instagram, eu criei alguma polêmica lá nos stories, então confere lá meus stories, sempre tá rolando alguma coisa lá. Eu vi essa foto aqui, ó. O cara graduando, um aluno aqui, e me chamou a atenção a ponteira azul na faixa preta dele. Opa, nunca tinha ouvido falar disso aí. Beleza, conversa vai, conversa vem. É uma academia do Royce Gracie, beleza? Os faixas pretas do Royce, eles usam a tarja, ao invés de branca ou vermelha na faixa preta, eles usam a tarja azul, em referência à faixa azul, que hoje em dia o Royce usa e o grande mestre Hélio Gracie usavam. Aí tem um outro vídeo aí para rolar só sobre esse assunto, por que eles usam essa faixa azul, beleza? Mas tu pode dar uma pesquisada, tu vai achar na internet fácil, mas vai vir um vídeo sobre isso. Beleza, então a galera do Royce, eles usam tarja azul como ponteira na faixa preta. Assunto morto. Mas e aí? E o resto das faixas pretas? Tu vê a galera competindo, faixa preta competidor, casca grossa é famoso, tarja branca, outros com a tarja vermelha. Qual é o certo? E os faixas coloridas? Tem lá aquele faixa marrom, faixa roxa, com a ponteira vermelha. Qual que tu deve usar? Vou matar a tua pergunta agora porque eu pesquisei muito sobre esse assunto. Por ordem. O que diz hoje, atualmente, o livro de regras? Diz esse texto aqui, ó. O atleta deve utilizar uma faixa resistente, 4 a 5 centímetros de largura, cuja cor corresponda à graduação, com a ponta preta, exceto faixas pretas, que terá a ponta branca ou vermelha. Isso é o artigo 8.1.9, página 35 do livro de regras. É isso que fala sobre tarjas. No livro de graduação, o que fala sobre as tarjas? Nada em relação a esse assunto, só fala da tarja vermelha, ou a colocação dos graus e só. Não fala sobre tarja branca ou a ponta vermelha ali nas faixas coloridas. Ou seja, faixa marrom, faixa roxa, o que seja, com a tarja vermelha não existe. Por que isso? Antigamente se chamavam essas faixas marrons como instrutores. Então, como não tinha muitas faixas pretas por aí, o faixa preta nomeava lá um faixa marrom dele como instrutor dele. Esse cara usava uma tarja vermelha e era o ajudante ali na aula. Ponto. Acabou. Hoje em dia já tem faixa preta aos montes por aí, não existe essa história de tarja vermelha na faixa. Se o cara tá usando, tá errado. Beleza, e agora faixa preta. Eu uso a tarja branca ou a tarja vermelha? Já que o livro, do jeito que fala ali, eu posso usar qualquer uma. De novo, lá no meu Instagram, a galera começou a falar, não, isso aí teve um competidor famoso aí, que ele chegou para competir com uma faixa de judô, a qual não tem tarja, não passou na checagem e mandaram ele colocar esparadrapo. O esparadrapo pro banco, fez lá a tarja branca dele. Eu achei essa história meio mito de internet. Falei com um colega árbitro mais antigo aqui, ele também tinha mais ou menos essa informação, mas já datava um pouquinho antes, lá perto dos anos 2000. A galera ali no meu Instagram estava falando aí que foi coisa de 2013, 2010. E esse meu colega conversou com caras mais antigos que ele, que também disseram que essa regra já estava no livro original da CBJJ, quando ela foi instituída em 1993. Então já constava essa regra aí. Então me deu estalo, opa, então se essa regra está aí no livro original da CBJJ e a regra da CBJJ foi baseada, basicamente a mesma regra da Federação de Jiu-Jitsu do Rio, que seria a Federação do Estado da Guanabara, instaurada pelo grande mestre Hélio Gracie lá em 1967. Então eles só pegaram essa regra, adaptaram uma coisinha ou outra, modernizaram uma coisinha ou outra e usaram a mesma regra da Federação do Rio. Então eu tenho que achar alguma referência nessa regra original do grande mestre Hélio Gracie. Conversa vai, conversa vem. Um seguidor ali do meu Instagram, o Luiz Zuani, lá da Academia Oriente, me falou que na Academia Oriente existia um quadro com a regra original de 1967, assinada pelo grande mestre Hélio Gracie. Mostrou algumas fotos, tem no Instagram da Academia Oriente ali, segue aqui. É história, os caras são história viva do nosso jiu-jitsu. Vale a pena, não perde lá. Através do Luiz e meu colega de trabalho aqui, o Ramon Lemos, que fez parte da Oriente, começou lá no Oriente também, eu consegui o contato do mestre Max Câmara, que é filho do grande mestre, senhor Amélio Câmara. O senhor Amélio foi aluno direto,
do grande mestre Hélio Gracie e recebeu das mãos do grande mestre Hélio Gracie esse quadro, que tá essa foto aqui, ó, que tá lá na parede da Academia Oriente, nessa data de 1967. Então a regra original do nosso jiu-jitsu brasileiro é essa aqui. O resto foram adaptações, evoluções e modernizações. Mas a regra escrita pelo mestre Hélio Gracie, grande mestre Hélio Gracie, é essa aqui. Ponto. Vamos ver o que diz essa regra aqui. Então, antes de chegar na tarja, vamos falar de acordo com o que está escrito aqui, o que o mestre Max foi me explicando ali pelo WhatsApp. A graduação era basicamente a mesma. Para as crianças, faixa branca, aí amarela, laranja e verde. Um detalhe aqui, eu posso olhar essa faixa branca aqui com a listrinha no meio. Perguntei o que era aquela faixa branca diferente, que a lista é horizontal. Faixa de mulheres. Sem mimimi aqui, beleza? Mulher tinha faixa diferente. Ponto. As crianças que passavam por todas aquelas faixas ali, quando se tornasse juvenil, não pegava faixa azul, pulava direto para a faixa roxa, que foi o caso do mestre Max, como ele me explicou. Então tinha essas faixas de crianças, aí depois começava as faixas de adulto ou juvenil, que é a azul, a roxa, a marrom e a preta, assim como a que a gente tem hoje. Porém, dá uma olhada nessa preta aqui após a marrom, tu recebia a faixa preta com a tarja branca. Perguntei pro mestre Max, por que não a vermelha e quando tu recebia a vermelha? O que o mestre Max me explicou, a faixa preta com a tarja branca indicava que tu era um lutador de jiu-jitsu e não professor. Tu não podia dar aula. Detalhe, para te receber a faixa preta, tu precisava passar por um exame da federação. Nesse exame, tu tinha que saber defesa pessoal, o nome das técnicas todas, tinha que saber primeiros socorros, ou seja, tu tinha que saber mesmo realmente jiu-jitsu para receber a faixa preta de lutador. Passado algum tempo, tu começasse a dar aula, tu receberia a faixa com a tarja vermelha de professor. Cada grau na tarja vermelha, diferente do que é hoje, era a cada 2 anos de ensino como professor. Ou seja, tu só recebia essa faixa preta e os graus se tu estivesse trabalhando com jiu-jitsu, dando aula no jiu-jitsu. Se não, tu ficava de tarja branca. Olha essa foto aqui do grande mestre Pinduca, faixa preta, tarja branca, ou seja, era um lutador de jiu-jitsu da época. Então vem daí a explicação da tarja branca, de lutador, e a tarja vermelha, de professor. Para bater o martelo então, se tu é lutador e vai competir um campeonato, tu pode muito bem usar a faixa preta com a tarja branca, sem problema nenhum. Se tu é professor, tu pode usar a tua faixa normal, tarja vermelha, com os teus graus. O que não pode, o que não existe nem no livro de regra atual, nem no livro de regras original, é isso aqui. A tarja branca com graus. Não existe graus na faixa preta com tarja branca. Isso não é especificado em nenhum dos livros, ou seja, tá errado. Então, galera, a nossa literatura do jiu-jitsu brasileiro é muito vaga. Não tem quase nada registrado. A gente agora, na época da internet, a gente pode registrar muita coisa em vídeo, desde que tenha embasamento, óbvio. Não adianta inventar coisa, criar, escutar mito aí de lenda de internet, lenda de academia e sair falando. Vamos pesquisar. Uma coisa que eu digo, cara, se tu que tá morando no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, e tu tem a oportunidade de encontrar esses grandes mestres que ainda estão vivos e ouvir a história deles, vai. Eu vejo a galera falando, pô, tem que botar o kimono embaixo do braço, visitar a academia, passar na porrada com um pessoal diferente. Legal. Mas já pensou em visitar a academia diferente, tomar um café com um grande mestre desse, ouvir algumas das histórias, aprender um pouco de como iniciou nosso jiu-jitsu? Isso é importante. Por quê? Depois surgem outros países, criando organizações, inventando moda, apagando a história do nosso jiu-jitsu brasileiro. A gente não pode nem reclamar porque não tem nada escrito, não tem nada documentado. Então tu, que tem a oportunidade, visita esses caras, assim como o pessoal da Academia Oriente, ele quer a história viva do jiu-jitsu, conversa um pouco, aprende a história do nosso esporte. Para ti que tem a chance de disseminar alguma informação, aprende lá, dissemina da maneira correta, porque é uma maneira da gente documentar e a história do nosso jiu-jitsu não morrer. E a gente não ouvir bobagem como essa, o lutador tal chegou no campeonato e passou esparadrapo. Ele pode ter passado, mas já constava na regra isso aí. Beleza? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco aí. Para mim serviu de aprendizado, coisa que eu não sabia e é uma vergonha. Eu como faixa preta, novo, mas sou um faixa preta, arbitro já há alguns anos, não sabendo a história dessa, eu me senti de certa forma envergonhado e fui correr atrás. Espero que tu também vai correr atrás de conhecimento, beleza? Valeu, os!